Viemos aqui falar de Deus, falar de Jesus, falar dele. E eu queria, nesta manhã, ler com os amados Atos 8, e vamos ler do versículo 5 até o 8. Atos 8, vamos ler do versículo 5 até versículo 5 até o 8. A minha tradução vai dizer que, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Amado e bendito Pai, mais uma vez nós queremos te render graças nessa manhã. Estar aqui na tua casa é um privilégio, Deus, porque nós sabemos que muitos não conseguiram cá estar. Muitos não conseguiram levantar de camas. Muitos não conseguiram passar do dia. E nós temos esse privilégio de, mais uma vez, Deus, estar aqui diante da tua presença para nos alimentarmos, para ouvirmos uma porção dos seus para as nossas vidas, Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo, esteja conosco nesse momento, fala com a tua igreja, no poderoso nome de Jesus. Pai, usa o teu servo, este que não é digno de desatar as tuas sandálias, Pai. Usa esse servo, que nada que venha do seu coração possa ser dito nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Amados, nós estamos aqui diante de um texto onde vamos ver um servo chamado Filipe a ir para Samaria. E Filipe vai a Samaria e diz o texto que nós acabamos de ler que ele pregava a palavra, que ele curava os enfermos. Diz a palavra que Filipe vai a Samaria, os espíritos que dominavam determinadas pessoas, os espíritos que dominavam a região, vamos assim dizer, porque nós, como igreja, como cristãos, como seres espirituais, acima de qualquer coisa, nós sabemos que as cidades, elas são sequestradas por principados e potestades. A palavra vai nos mostrar que a nossa luta não é contra o JP, a nossa luta é contra os principados e potestades. O que é que isto quer dizer? Normalmente as cidades, elas são sequestradas por essas potestades. E essas potestades, ou essas lutas que nós travamos, elas não são feitas com metralhadora. Eu não tenho como pegar uma bomba atômica e arrebentar com as potestades. Não existe. Porque a forma de combater é a forma como eles agem, atuam. Por isso é de todo fundamental saber qual é a estratégia e como é que o inimigo flui, usa as manobras do inimigo. É fundamental nós sabermos disso. O que é que eu estou dizendo? Ou o que é que isto que eu estou falando tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Quando nós olhamos para determinadas pessoas, nós vamos ver que os comportamentos destas pessoas mudam de lugar a lugar. Quando eu estou no Brasil, numa determinada cidade, o meu comportamento é um. Quando eu estou em Angola, o meu comportamento é outro. Mas a pessoa é a mesma. Por que que esta pessoa vai variando? Muitas vezes é a forma como esta cidade está capturada, a forma como esta cidade está sequestrada, a influência dessas cidades. Nós vamos ver que a Bíblia vai mostrar que havia uma cidade que havia lá um endemoniado que tomou a cidade dos Gadarenos. As pessoas nem sequer conseguiam passar. Por quê?
quando nós não entendemos com quem nós estamos a lutar, contra o que nós estamos a lutar, muitas vezes começamos a ver que a vida está muito complicada, está muito difícil. Empresários também sofrem esse tipo de situações. Está indo muito bem nessa região, está indo muito bem com esse negócio, aí entende expandir o negócio, vai para um outro país e não começa, e começa a ter dificuldades. Porque muitas vezes são os espíritos, as potestades que dominam esses lugares. E nós estamos a ler na palavra de Deus que quando Filipe chega a Samaria, essa cidade vai se alegrar com a presença de Filipe. Por quê? Porque Filipe não foi mais um nesta cidade. Não. Filipe foi e começou a pregar a palavra de Deus. E o que eu queria nesta manhã refletir convosco, falar com vocês, é sobre o tema da continuidade. Continuidade. E nós vamos perceber por que eu trago Filipe para o enquadramento do tema da continuidade. Quando nós vamos aqui no versículo 5, entramos aqui para o versículo 5, vamos ver que indo Filipe para Samaria. Mas é necessário que eu traga um recuo para que contextualize, para que você perceba nesta manhã. E o recuo é o versículo 6. O versículo 6 de Atos, e antes de ir na profundidade do texto, eu gostaria que vocês percebessem que o Filipe que nós estamos a falar no texto não é o Filipe apóstolo. Não é o Filipe apóstolo. Porque existia o apóstolo Filipe, aquele que fazia parte dos 12. Não é sobre ele que nós estamos a falar. Porque fica mais fácil para mim, para você perceber e entender que como é um apóstolo, então é mais fácil o apóstolo enfrentar, dar a cara e ir pregar o evangelho. Mas para a tua reflexão, para a tua análise, eu estou a falar de um outro Filipe. Quem é esse Filipe? Esse Filipe é um diácono. É um diácono que entendeu dar continuidade à palavra. Filipe entendeu a definição do que é continuidade. Quando nós falamos de continuidade, o significado que ela vai ser apresentada para nós, ela pode ser analisada em 2 ângulos. Não parar algo que se começou é um ângulo, e o outro ângulo de nós analisarmos a palavra continuidade é dar seguimento àquilo que parou. Continuidade vai ser não parar algo que se começou, é um ângulo, é uma perspectiva, e continuidade também vai ser dar prosseguimento àquilo que se parou. Então você e eu temos perfeitamente um enquadramento dentro da palavra continuidade. A palavra continuidade pode servir para você que nunca parou, e a palavra continuidade também pode servir para você que está parado e nesta manhã está sendo despertado para dar seguimento a algo que já está parado. Amém? Mas o texto que nós lemos, e nós estamos a chamar esse Filipe, o que nós vamos verificar nesse diácono é que o trabalho deste diácono era servir as mesas. O trabalho deste diácono era servir a casa. Obviamente que nós vamos encontrar que havia um requisito para que uma pessoa fosse diácono. Tinha que ser uma pessoa de boa reputação, uma pessoa que tinha que ter um bom testemunho, tinha que ser uma pessoa que tinha
compromisso com a palavra. Enfim, nós vamos encontrar os requisitos para que se escolhesse um diácono. E a escolha de Filipe vai surgir num momento de confusão, num momento conturbado, não tão conturbado, em extremos para lá ou para cá, mas havia uma situação que estava-se a passar dentro da igreja em que as pessoas começaram a reclamar. O que é que eles estavam a reclamar? Que a casa do Senhor, algumas viúvas, algumas pessoas não estavam a ser servidas. E os apóstolos disseram o seguinte: espera aí, nós vamos nos dedicar no ministério da oração e da palavra. É um grupo que se levanta. Ministério da oração e da palavra, os apóstolos. Nós vamos cuidar dessa parte. E vamos escolher 7 pessoas que o trabalho deles será servirem a igreja. Os trabalhos administrativos. Então nós vamos ver aqui o quê? Um ministério de quem cuida da provisão espiritual, do alimento espiritual, e um ministério que vai cuidar do provimento do alimento, da gestão administrativa da igreja. E é importante que nós entendamos que o corpo de Cristo precisa desse tipo de ordem. Quando os nossos líderes saem da posição do ministério da oração e da dedicação, do estudo da palavra, o que nós vamos tendo sempre é altares sequestrados por principados. Igreja, hoje nós estamos a viver isso em todo o mundo. Brasil está a viver isso. Angola está a viver isso. Dubai está a viver isso. Portugal está a viver isso. O quê? Altares que estão sendo dominados por Mamon. O dinheiro está a falar mais alto nos altares. Por quê? Porque a igreja hoje, aqueles que deveriam se responsabilizar do ministério da oração e da palavra, eles têm que agora estar a procurar fazer outras coisas mais. Como é que um pastor que passa o dia pintando a igreja, encontrando estratégia para resolver o problema das igrejas, da família de casa, sair para ir trabalhar, das 7 às 18 horas, vem aqui às 19 para poder pregar? Que tipo de pastor, que tipo de palavra é que você e eu vamos receber? O homem está cansado. O homem está cansado. E muitas vezes, daquele outro lado, empresários, cristãos que Deus tem abençoado, quando não entendem que ele foi levantado para ser um diácono, que o meu trabalho na igreja é servir, é levar mantimento na casa do Senhor, é servir aqui. Achar que o meu posicionamento econômico financeiro me dá lugar para ir parar e sequestrar o público, o pastor hoje acaba deixando qualquer pessoa. Hoje qualquer pessoa quer falar, e os que não deveriam falar estão falando, e aqueles que deveriam falar estão calados. E estamos a viver um problema grande em todo o mundo. E aí eles resolveram da seguinte forma: vamos escolher pessoas que vão cuidar das mesas, da organização. E levantam os diáconos. E Filipe é um deles. A palavra vai mostrar, nós não temos tempo para ler toda ela, mas a palavra vai mostrar que Estevão, que era um deles que estava com eles, se dedicou pregando. O Estevão, aquele que nós conhecemos, que foi apedrejado e morto. Aquele que viu os seus se abrindo e ele à direita lá nos altos. E Saul de Tarso de lado, segurando a capa, enquanto um estava sendo apedrejado e morto. Sabe quem estava lá? Filipe também estava lá. Qual Filipe? O diácono. Aquele que o trabalho dele era servir, assim como os mídias, os midianitas.
Assim como os homens do louvor. Filipe também estava lá. Em um momento temos um momento alto da igreja, em Atos 2, alegria, fogo do Espírito Santo queimando. Em outro momento, agora nós já temos funeral. Porque Estevão estava sendo morto naquele momento. E essa é a complexidade da vida. Em um momento, o fogo do Espírito Santo, a alegria. Em outro momento, as tribulações, a perseguição, a aflição. Esta é a figura do cristianismo. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E a palavra vai mostrar que nesse exato momento em que Estevão está sendo morto, Filipe está assistindo à morte de Estevão. E Filipe tem que tomar uma decisão. Qual decisão que ele tem que tomar? Fugir como os outros? Abandonar como os outros? Gritar e chorar como os outros? Qual é a decisão que ele tem que tomar? Continuar a servir as mesas, porque a minha função é ser diácono e servir as mesas, ou então continuar a levar aquilo que não pode ser parado, a palavra de Deus. Eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão dele, de continuidade, é a decisão que eu queria que você e eu refletíssemos nessa manhã. Diante de um cenário de tortura, de espancamento, de morte, onde eu e você... Hoje eu olho para as igrejas e os pastores dizem o seguinte: a igreja está vazia por conta do clima. Na Europa tem acontecido isso. Eu prego hoje, na graça de Deus, em quase todas as nações. Estou na Suíça e o pastor está a dizer: a igreja ainda está vazia nessa temporada por conta do frio, por conta da estação, por conta disso. Quer dizer que até o frio está a ditar o aquecimento, o compromisso dos cristãos. Meu Deus! Até o frio. Até o frio. Diante desse cenário de morte, ele poderia dizer: espera aí, minha função é quê? Servir as mesas. E eu vou fazer o quê? Ir dar continuidade a servir as mesas. Porque é o meu trabalho. Mas entre servir as mesas e o mandamento do ID, da continuidade, de pregar o Evangelho para aqueles que estão cativos, oprimidos, o que é mais importante? Entre ser o Jesus o carpinteiro e ser o Jesus Cristo, o que é mais importante? Continuar a fazer portas, continuar a fazer estruturas. Porque ele também era carpinteiro, sim, também era carpinteiro. Tanto é que muitas vezes as pessoas olhavam para ele e diziam: o carpinteiro. Mas a minha profissão não pode estar acima, nem ter o primeiro lugar naquilo que é mais importante. E aqui eu vejo um Estevão que coloca a louça de lado, coloca os pratos de lado e diz que eu vou continuar aquilo que não pode ser interrompido, que já se começou lá atrás, quando ele largou a sua glória e veio aqui para morrer por você e por mim. Aquele que foi prego na cruz, foi até os confins da terra, ressuscitou ao terceiro dia para que você e eu fôssemos religados novamente ao Pai. Amém? Aquele trabalho da cruz não poderia parar. E aí vieram os apóstolos.
e foram mortos. Mas havia uma necessidade de continuarem com aquilo que se começou. Não podemos, Igreja de Cristo, parar com aquilo que Jesus começou no poderoso nome de Jesus. Nós não podemos parar com aquilo que Cristo começou. Não importa se eu não tenho documentos aqui nos Estados Unidos. Não importa se eu não tenho uma condição favorável. Não importa se eu não tenho onde dormir. Não importa. O importante é que eu devo continuar a carregar essa marca por aí onde eu for. Cada pessoa que aparecer na minha vida é uma oportunidade. Porque eu não sei como é que esta pessoa está sequestrada, como é que esta pessoa está doente, emocionalmente, espiritualmente falando. E eu que conheço a verdade, eu que sou sal, eu que sou a luz, eu tenho que fazer-me presente, relevante, aí onde eu estiver, no poderoso nome de Jesus. E Filipe entendeu isso. E Filipe deixa os pratos de lado. E Filipe vai até Samaria. E Samaria estava sequestrado, diz a palavra, por um mágico chamado Simão, que por magias enganava o povo, fazendo passar-se de homem de Deus, quando na verdade não era homem de Deus. E a palavra em Amós 11 vai nos provar, 8:11 vai nos mostrar que haverá um tempo. E nós estamos a chegar nesse tempo, nos fins do tempo. E nós sabemos que nós estamos no final dos tempos. Quem não sabe que estamos no final do tempo? Quem não sabe disso? Há uma necessidade de nós termos um posicionamento, uma forma de estar e de agir nos finais do tempo. Não basta só sabermos, disse o seguinte, não é mais importante estar no aeroporto para viajar. O mais importante é saber a hora que o teu voo vai sair. Porque você pode estar no aeroporto e perder o avião porque não sabes o mais importante. Não importa saber que eu estou nos últimos tempos. É mais importante ter um posicionamento dos últimos tempos. E o meu posicionamento dos últimos tempos é continuar, é dar continuidade, levando a palavra para aqueles que ainda não ouviram, para aqueles que já ouviram, mas ainda não tomaram essa decisão. Largar casa, largar tudo e dar essa continuidade dessa palavra, desse evangelho, dessas boas novas. Porque ela é doce, mais doce que o mel. Ela é mais doce que o mel. Há pessoas que só estão a precisar de uma palavra. É aquilo que a Vomara esteve aqui a dizer. Não vai ser por conta de qualquer coisa, mas por ter uma palavra. Eu vou me basear porque tem uma palavra. Há pessoas morrendo porque está faltando uma palavra. E você tem essa palavra de vida eterna. Você tem essa palavra para comunicar. E há uma necessidade de nos darmos que? Continuidade. Só que essa palavra, meus amados, é uma palavra que você não vai dar só nos holofotes. Carregar essa palavra também traz choros à noite. Também traz dores. Mas ainda assim eu amo esse Cristo porque Ele não mentiu para mim. Ele disse, pega na tua cruz e siga-me. Ele não disse, pega no teu carro. Não, Ele disse que segui-lo, você vai carregar uma cruz. E aquele que põe a mão no arado, Lucas 6:9 está a dizer, e olha atrás, este não é digno de me servir. Se você vem aqui hoje, amanhã já não está. Se você hoje abre o Evangelho, amanhã fecha o Evangelho. Se você hoje dá glória a Deus, amém, e amanhã fica mudo, você não é digno de lhe servir. Quando o Evangelho te alcança, é colocar a mão no arado, não soltar e não olhar para trás e continuar, e continuar. Haja sol, haja chuva,
haja vento, haja tempestade. Mas o meu compromisso é continuar. Haja opressão, haja intimidação, mas o meu compromisso é continuar. Às vezes vai estar escuro, às vezes vai dar aquela ansiedade toda, aquela tristeza toda. E agora, JP? E agora? O que é que eu vou fazer? Ainda assim, eu tenho uma palavra, que é uma palavra de continuidade. Porque o povo está sendo sequestrado por pessoas que não poderiam. As igrejas estão sendo sequestradas por pessoas que não poderiam. E isso não é de hoje. Lá atrás, esse Simão sequestrou essa cidade. Mas quando a igreja chega num lugar, quando você e eu chegamos aonde? Em algum lugar, até aqueles, eles têm que se converter pela nossa presença nesse lugar. Amém? A igreja tem que trazer salvação. A igreja tem que trazer esperança. Você e eu temos esse dever de levar a esperança para aqueles que estão cativos. E eu termino apresentando dois homens que a mim marcaram-me muito lendo a história. Policarpo, bispo de Esmirna, certa vez, no leito da sua morte, ele foi amarrado e colocado no Coliseu, diante do fogo, à prova do fogo. E ele levou um empurrão. Milagrosamente o fogo não queimava o homem, mas pediram a Policarpo para que ele pudesse negar, renunciar, blasfemar. E ele disse algo que me marcou. 86 anos eu o sirvo e ele nunca me fez mal. Há 86 anos que eu sirvo esse Jesus e ele nunca me fez mal. Como é que vocês estão a me pedir para que eu possa blasfemar contra este que há 86 anos nunca me fez mal? Eu prefiro morrer neste fogo. Eu prefiro morrer neste fogo. E diante daquele Coliseu, ele preferiu morrer, mas não blasfemar contra o Espírito Santo. Inácio de Antioquia, aquele que Mateus 18 vai dizer, deixam os meninos vir até mim, porque ele é o reino dos céus. Os estudiosos dizem que ele é um daqueles garotos que Jesus segurou na mão e disse, deixa. Um sírio, provavelmente ele é um sírio, dizem os estudos. Inácio de Antioquia disse algo que maltratou meu coração, por conta dessa continuidade do Evangelho. Inácio de Antioquia sendo levado para o Coliseu, para ser morto, triturado pelas esferas, pelos leões, lá no Coliseu. Ele disse, eu sou o trigo de Cristo. Eu sou o trigo de Cristo. Convém que essas esferas, os dentes dos leões, trituram este trigo, amassem este trigo, para que o pão seja feito. E um bom pão pressupõe de um trigo triturado, bem triturado. Prefiro ser amassado por esses leões, porque eu sou o trigo de Cristo. Eu sou o trigo de Cristo. E diante de toda dificuldade, diante de toda necessidade, toda escassez, esta é a postura de preservar o Evangelho e continuar. Por quê? Porque sendo um mártir pelo Evangelho, é a garantia da continuidade. Se Jesus não morresse,
por ti e por mim não haveria evangelho. Então, igreja, nessa manhã, eu quero encorajá-lo. Você que está aqui nesse lugar, não importa as circunstâncias, mas há uma medida que foi deixada lá atrás e que hoje nós não estamos a conseguir. Hoje nós queremos só ar-condicionados, hoje nós só queremos tudo de bom, mas há uma medida que foi deixada lá atrás, que você e eu precisamos entender e dizer: por ele eu vou me desgastar. Que Deus possa abençoar a sua palavra.